Você sente a tensão no ar, a sensação de que algo está fundamentalmente errado. As manchetes gritam sobre guerra, mísseis e alianças perigosas, mas a verdade é que estamos assistindo apenas a um ato de uma peça muito mais antiga. E se eu te dissesse que os ataques que paralisam o mundo hoje, as sirenes, o medo, a destruição, não são apenas notícias, que eles já estavam previstos com uma precisão assustadora em um texto escrito há mais de 2.700 anos? Este não é um vídeo sobre guerra, é sobre um roteiro milenar que pode estar se cumprindo diante dos seus olhos. Fique comigo até o final para entender a profecia esquecida que conecta o nosso presente ao que muitos chamam de fim dos tempos. O fim dos tempos pode parecer um conceito distante, mas o nosso presente é brutalmente concreto. Na noite de 19 de junho de 2025, o mundo prendeu a respiração. A retórica inflamada das últimas décadas finalmente transbordou para a ação. O Irã, em uma ofensiva sem precedentes, lançou um ataque massivo contra Israel. Cerca de 400 mísseis e mais de 1.000 drones saturaram os céus, sobrecarregando as defesas. O custo humano foi imediato. Em Beersheba, um hospital foi atingido em cheio. As imagens que rodaram o mundo mostraram o caos, com mais de 240 feridos, muitos deles civis apanhados no meio do fogo cruzado. A resposta de Israel não tardou. Em questão de horas, caças e mísseis de precisão atingiram alvos estratégicos no coração do território iraniano, mirando instalações nucleares em Natanz e Isfahan. A declaração do primeiro-ministro Netanyahu ecoou em todos os telejornais. Os tiranos em Teherã vão pagar o preço. Enquanto isso, o mundo assiste com terror. Em Washington, o presidente Trump afirmou que decidirá em até 2 semanas sobre uma intervenção direta dos Estados Unidos, uma decisão que poderia arrastar o planeta para um conflito global. Esta não é mais uma crise regional. É um barril de pólvora com um pavio aceso e ninguém sabe ao certo quem segura o próximo fósforo. Mas em meio a essa tempestade de incerteza, onde generais e diplomatas parecem perdidos, existe uma outra possibilidade. Enquanto os maiores analistas do mundo buscam respostas em estratégias militares e acordos diplomáticos, eles podem estar ignorando o mapa mais importante de todos. Existe uma chave para entender tudo isso. Uma chave que não está nos salões do poder ou nos laboratórios de tecnologia, mas que está empoeirada, esquecida nas páginas da história. Refiro-me a uma profecia antiga, escrita no livro de Isaías, capítulo 17. Um versículo curto, mas com um peso monumental, que diz: Eis que Damasco deixará de ser cidade e se tornará um montão de ruínas. Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, e hoje o epicentro do conflito indireto entre Irã e Israel, um palco constante de ataques e retaliações. A pergunta que ecoa através dos séculos e que hoje soa mais urgente do que nunca é: essa profecia, que muitos estudiosos acreditam nunca ter se cumprido em sua totalidade, estaria se manifestando agora, diante de nossos olhos? A resposta para essa pergunta não é simples. Ela reside em um debate teológico e histórico que atravessa milênios. Para entender a força dessa profecia hoje, precisamos primeiro olhar para o passado. Céticos e muitos historiadores argumentam que Isaías 17 já se cumpriu. Eles apontam para o ano de 732 a.C., quando o rei assírio Tiglat-Pileser III conquistou Damasco, exilou seus habitantes e executou seu rei. De fato, foi uma conquista brutal, um evento que marcou a história da região. O Dr. Michael Brown, um renomado estudioso bíblico, reconhece este cumprimento parcial, afirmando que a profecia teve, sim, um impacto imediato na época em que foi escrita.
E ele estaria certo. Mas é aqui que o mistério se aprofunda. A profecia de Isaías não diz apenas que Damasco seria conquistada ou punida. A linguagem é absoluta, final. Ele diz que a cidade deixará de ser cidade e se tornará um montão de ruínas. E isso, argumentam muitos outros estudiosos, simplesmente nunca aconteceu. Pense nisso. Damasco, apesar de inúmeras guerras, conquistas e impérios que vieram e se foram, babilônios, persas, gregos, romanos, otomanos, nunca deixou de existir. Pelo contrário, ela é amplamente reconhecida como uma das cidades mais antigas do mundo a ser continuamente habitada. Ela sempre se reergueu de suas cinzas. O montão de ruínas desabitado, descrito com tanta clareza por Isaías, permaneceu como uma imagem fantasma no horizonte da história, uma sentença adiada. É por isso que figuras como o escritor Joel Rosenberg, um especialista em profecias do Oriente Médio, são tão categóricos. Eles afirmam que o cumprimento final e literal da destruição de Damasco é um evento reservado exclusivamente para o fim dos tempos. Agora, olhe para as notícias de hoje. Damasco não é mais apenas uma capital histórica. Ela se transformou no principal centro de comando e logística do Irã e de seus aliados na Síria. É o corredor através do qual armas, tecnologia e soldados são enviados para ameaçar a fronteira norte de Israel. Consequentemente, a cidade e seus arredores se tornaram alvos legítimos e recorrentes de ataques aéreos israelenses, cada vez mais ousados e destrutivos. Os eventos atuais não estão apenas acontecendo perto de Damasco. Eles estão criando, pela primeira vez na história, as condições perfeitas para que a profecia se cumpra em sua totalidade. O palco, depois de 2.700 anos, finalmente está montado. Se Damasco é o palco, então a peça que está prestes a começar é muito maior e mais aterrorizante do que uma simples guerra regional. A destruição de Damasco, segundo muitos intérpretes de profecias, não é o fim da história, é o gatilho. O sinal de que os atores principais estão assumindo suas posições para o ato final. E é aqui que saímos do livro de Isaías e entramos em outro texto profético, talvez o mais geopolítico de todos, o livro de Ezequiel. Nos capítulos 38 e 39, Ezequiel descreve uma grande guerra futura, uma invasão massiva de Israel por uma vasta coalizão de nações. Uma aliança militar que se formaria nos últimos dias, com um único propósito: destruir a nação judaica. A profecia é incrivelmente específica sobre quem fará parte dessa aliança. Ela menciona nomes que, para um leitor moderno, podem soar estranhos: Bet Togarmah, Gomer, Puti. Mas entre eles, há um nome que ecoa com uma clareza chocante nas manchetes de hoje. Ezequiel 38, versículo 5, nomeia um dos principais parceiros militares nesta invasão: a Pérsia. Não há ambiguidade aqui. A Pérsia é o nome histórico e inequívoco do Irã moderno. Pense no que isso significa. Um profeta, escrevendo há mais de 2.500 anos, identificou a nação que hoje é a maior e mais vocal inimiga de Israel como um protagonista central na guerra do fim dos tempos. A mesma nação que hoje arma seus aliados em Damasco, a mesma nação cujas ambições nucleares aterrorizam o mundo, é nomeada preto no branco no texto sagrado. E a profecia vai além. A coalizão é liderada por uma figura chamada Gog, da terra de Magog, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Por séculos, estudiosos bíblicos e historiadores têm debatido a identidade moderna dessas nações. E embora não haja consenso absoluto, uma das interpretações mais fortes e persistentes, baseada em geografia e linhagens antigas, aponta para a região ao norte do Mar Negro, a região que hoje conhecemos como Rússia e algumas das ex-repúblicas soviéticas. A aliança militar Irã-Rússia, que hoje parece uma mera conveniência geopolítica, pode ser, na verdade, a concretização dessa antiga aliança profética. O que estamos testemunhando não é apenas a formação de um novo eixo do mal, como dizem os políticos. Estamos vendo, peça por peça, o quebra-cabeça de Ezequiel se montar diante de nós. O quebra-cabeça está montado. Peças de 2.700 anos
que se encaixam perfeitamente nas manchetes de hoje. A escalada em Damasco, a hostilidade do Irã, a aliança estratégica com a Rússia. Cada movimento no tabuleiro geopolítico parece ecoar um capítulo de um roteiro antigo. Chame de coincidência, chame de interpretação, mas a simetria é, no mínimo, inquietante. Não estamos mais falando de eventos isolados, mas de uma narrativa convergente, uma tempestade perfeita que foi prevista há milênios. E esse não é um vídeo para te dar medo, mas para te dar clareza. A clareza de que talvez as forças que movem o nosso mundo sejam muito mais antigas e profundas do que imaginamos. A sensação de que estamos vivendo em tempos proféticos não é paranoia, é a observação de um padrão. Mas se este padrão é real, se estamos de fato assistindo a um roteiro se desenrolar, a pergunta mais importante e aterrorizante de todas permanece. Depois que esta aliança se formar e atacar, como Ezequiel descreve, o que a profecia diz que vem depois? Qual é a próxima página deste roteiro? Existe uma reviravolta? Um salvador inesperado? Como termina essa história? As respostas estão lá, espalhadas por outros textos, em outros sinais que a maioria das pessoas ignora. E é isso que vamos explorar a seguir. Se você quer entender os próximos passos desse roteiro apocalíptico, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque no nosso próximo vídeo vamos revelar os sinais que ninguém te conta. E comente aqui embaixo. Depois de tudo que você viu, você acredita que isso é coincidência ou profecia? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver o que está realmente acontecendo.